Bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Flávio Amado, eu sou engenheiro agrônomo, sou do Rio Grande do Sul, natural de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. E na minha profissão, eu trabalho com mapeamento, eu sou topógrafo, o pessoal chama, né? Sou engenheiro agrônomo e trabalho na área, faço mapas. Isso já fazem 35 anos dessa profissão. E eu sou coordenador atualmente da ICTNEPS, que é uma instituição conscienciocêntrica dedicada às pesquisas da tenepsologia, que é esse tema que nós vamos abordar aqui hoje. Eu sou praticante da TENEPS faz 21 anos e agora fazendo uma pesquisa para falar para vocês aqui, hoje eu estava olhando 20 anos que eu pesquiso a tenepsologia. Eu iniciei no GPC TENEPS de Porto Alegre, que é o grupo de pesquisa da consciência, com ênfase na TENEPS, em 2008. Então, em 1998. E até hoje, esses 20 anos aí ligados à tenepsologia. Eu participei desse grupo de pesquisa da TENEPS durante 16 anos, sendo que eu fui coordenador desse GPC durante 10 anos, pouco mais de 10 anos. E aí, quando eu deixei o GPC TENEPS, eu vim para já pré-IC TENEPS. O professor Valdo tinha convidado a Pilar Alegre, a Valquíria Krob e o Amaro Krob para fundarem a IC da TENEPS, uma IC especializada na pesquisa de TENEPS. E de lá, então, nesses 20 anos, sempre pesquisas ininterruptas. Sobre TENEPS, né? Então, que é o interessante da gente... Eu tenho algumas vivências relacionadas a isso, e depois a gente vai falando aí. E vocês sintam-se à vontade para perguntar em tempo real, tá? Em cima do lance, qualquer assunto que vocês tiverem interesse, dá para ir perguntando. Então, vamos para o slide. A tenepsologia é a ciência subespecialidade da assistenciologia aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos e pesquisa da TENEPS, tarefa energética pessoal, visando a qualificação e o aprimoramento dos tenepsistas, contribuindo para a melhoria da humanidade e ampliando a reurbanização planetária. Então, a primeira coisa para falar a respeito da tenepsologia é essa ligação com a reurbanização, com a Reurbex, com a urbanização que está acontecendo hoje no planeta. Então, tem uma ligação muito íntima da TENEPS. E o que a gente fala aqui, há uma diferença entre você ser pesquisador da TENEPS e você ser apenas praticante da TENEPS. O praticante pesquisador é aquele que evolui mais rapidamente nas práticas da TENEPS. Por que pesquisar o tema? Então, por que surgiu a ideia desse pesquisar? Hoje eu tenho bem claro, e nesses últimos dias aí pesquisando bastante sobre tenepsologia, tenho bem clara a importância disso. A tenepsologia é uma paraciência ainda extremamente ignorada na Terra. Isso aí é do DAC. A gente pensar assim, ó, ele fala mais adiante, a tenepsologia irá levedar a massa. Ela vai alterar o planeta, ela vai fazer uma modificação muito grande a nível de planeta, exatamente por ela estar ligada a esse processo da para-reurbanologia. Mas a maioria das pessoas, se você falar, hoje se fala muito em política, né? E, desse partido, daquele, etc. E daí a tenepsologia? Pouquíssima gente fala. O pessoal não tem assim, um conhecimento maior do que seria a tenepsologia e as premissas da tenepsologia. Então, ela é muito ignorada na Terra. E é importante, agora nós vamos ter o evento em Estrasburgo e outros eventos que tem aí, que a gente vai falar bastante também hoje sobre a internacionalização da tenepsologia. É muito importante essa divulgação, até pela quantidade de intermissivistas que estão ressomando aí, ávidos por conhecimento em tenepsologia, saber sobre a TENEPS, porque eles vêm para praticar a TENEPS. E eles querem saber as nossas experiências, os nossos gargalos,
o que funcionou, o que não funcionou, o que deu certo, o que não deu. O segundo é a especialidade da Conscienciologia, com o maior número de publicações. Isso a gente vai ver bastante, tem a ver com, nos últimos, a partir, para mim, eu tenho um marco 2008 como um dos marcos da grande expansão, da expansão maior aí da tenepsologia. Mas 2007 começou a publicação na revista Consciência dos fóruns da TENEPS. Os fóruns da TENEPS, a gente vai falar bastante um pouquinho hoje, eles começaram em 2005, e aí, a partir de 2007, eles começaram a ter publicação na revista Consciência. E, no início, até a gente estava conversando, somente o professor Valdo praticava TENEPS, e aí teve uma outra pessoa que praticava, né, nesse período, que se chamava Passos para o Escuro, que era o início dessa técnica. Então, era pouquíssima gente. E depois começou a surgir, e só ele escrevia sobre TENEPS. Então, os primeiros 4 verbetes foram do professor Valdo sobre TENEPS. Depois teve um verbete da professora Marina Tomás, e aí começou a engatar as outras pessoas. Eu estava falando aqui no início, a Pilar Alegre, que é colega na IC TENEPS, eu fiz as pesquisas assim, pela palavra TENEPS no título, ou pela entrada tenepsologia, pela especialidade tenepsologia. A Pilar é que tem o maior número de verbetes, está com 5 verbetes nessa área, que é o nosso pilar da TENEPS. Quando eu brinco, porque eu participei de um SP2, e aí eu perguntei para a Consciex, lá durante o campo, como é que eu poderia ajudar mais a IC TENEPS? A Consciex, você já ajuda bastante, você é um dos pilares da IC. Aí eu pensei, a Pilar é a outra. Pilar. Isso é interessante, a gente vai falar bastante isso. Isso chama-se o reconhecimento fraterno dos pares. Quando eu estava lendo aqui, eu tenho uma listagem de todas as pessoas que publicaram em tenepsologia. E a gente vê a gratidão da equipe extrafísica a essas pessoas que estão aí pesquisando e fazendo esse esforço para divulgar e pesquisar a tenepsologia. Podemos voltar ao slide? Um outro item interessante aí é porque possibilita ao tenepsista perceber as nuances da sua condição atual enquanto tenepsista pesquisador e traçar metas de autoqualificação. Pessoal, tem muita coisa boa escrita sobre TENEPS. E se a gente começar a ler esses casos, esses relatos das pessoas, as experiências dela em TENEPS, a gente vai ter uma ideia bem melhor da nossa condição atual como tenepsista e traçar estratégias para que a gente possa qualificar mais a nossa TENEPS. E, por último, porque pesquisar o tema contribui para a formação do corpus de pesquisas tenepsológicas vinculadas ao maximecanismo interassistencial para-hormonológico. Então, esse corpus de pesquisa aí, nós temos hoje nós vamos falar hoje, já tem os 3 livros com o título TENEPS, direto no título, e a ideia é começar a escrever o tratado sobre TENEPS. Esse tratado sobre TENEPS vai ter que ser uma gestação consciencial coletiva, grupal, com tudo aí que tem hoje sobre TENEPS, e isso vai ficar aí para os intermissivistas que estão chegando aí, na forma de alavancador da TENEPS deles. Algumas posturas ideais aí para a TENEPS. Então, eu estava dizendo desse período aí do GPC TENEPS Porto Alegre. Algumas vezes eu me perguntava, porque eu morava em Cachoeira do Sul, daí eu ia de ônibus, né? Fazia 200 quilômetros e participava da reunião do GPC TENEPS. Aí, subindo lá as ladeiras em Porto Alegre, em direção à sede do IPC, eu perguntava assim, qual é o motivo desse esforço? Será que tem Consciex olhando essas reuniões, acompanhando esse trabalho, né? Então, eu fazia, sempre que tinha domingo, reunião
de 15 em 15 dias, do GPC TENEPS. Lá naquela época, eu saía da minha cidade, Cachoeira do Sul, pegava o ônibus e ia lá para essas pesquisas. Eu participei desde a primeira reunião, quando eu iniciei a TENEPS em agosto de 1997, e aí eu li o Projeciologia. Eu acessei a Projeciologia e tem um interessante, eu acessei a Projeciologia na Biblioteca Pública de Cachoeira do Sul. O professor Valdo distribuiu 5.000 exemplares do Projeciologia, teve gente aí que deu até o relato, até que ajudou a empacotar e colocar, para as bibliotecas do Brasil todo. E uma chegou lá na minha cidade, Cachoeira do Sul. E eu era meio rato de biblioteca, passava lendo bastante, uma crise existencial, um pouco antes, e aí durante um bom período eu lia tudo que tinha na biblioteca. E acessei o Projeciologia. E quando acessei eu tive uma primo-projeção. Isso em 1993, então já fazia 25 anos. E aí eu retirava o Projeciologia na biblioteca, eles anotavam no caderninho, porque só eu retirava ali e lia em casa, né? E esse livro ensina a gente a sair do corpo, isso funciona, né? O pessoal achava, Flávio, ele doidou com isso aí. E depois, quando teve a primeira reunião, disse, olha, vai ter um grupo que vai pesquisar a TENEPS. Está sendo fundado em Porto Alegre, em 1998. Se você quiser participar. E aí eu participei desde a primeira reunião de fundação. Tinha nessa época também, eram os fundadores lá, o Amaro, a Valquíria, o Adélio Conter estava nesse período. E aí sempre fazendo esse trajeto, Cachoeira, Porto Alegre, para pesquisar a tenepsologia. E nesse grupo a gente viu que tinha umas dificuldades assim, o grupo conversava muito, tinha ideias muito boas sobre TENEPS, mas não registrava. O pessoal tinha dificuldade com a cientificidade. Então, um dos primeiros itens que a gente pensar assim, sobre o histórico, nosso histórico extrafísico, o processo do esoterismo, o processo do misticismo e da religiosidade. É importante para um grupo que pesquisa TENEPS o abertismo, a desrepressão e a cientificidade. Isso tem que ir para fora. Essas conversas muito interessantes, muito boas sobre TENEPS, elas têm que ser exotéricas, né, com X, ou seja, elas têm que ser publicadas. E foi uma das coisas que alavancou as pesquisas lá do GPC TENEPS no momento que a gente começou a dar a cara a tapa. Então, ia para os seminários de pesquisas, apresentava sobre TENEPS, escrevia aquilo revisado, e inclusive ia para as outras cidades, a gente ia a Curitiba, outros locais, mas sempre assim, com o foco de escrever. E isso acabou resultando nesse livro, que é o Teáticas da TENEPS, que que tem 10 anos de pesquisas. Esses trabalhos foram apresentados em vários locais, e aí eu sou organizador dele e saiu a publicação. Então, muito importante para quem pesquisa TENEPS, tem que publicar, gente. Tem que ter publicação científica. E tem que apresentar trabalhos. Tem que falar sobre TENEPS e não só naquele grupo reduzido. Tem que sair com essas apresentações. Vamos passar mais um slide. Eu acho que a Pilar também foi muitos anos de GPC, né? Participou do GPC São Paulo, né? E a gente vai falar mais um pouco. Uma outra coisa é os registros. Você tem que registrar o que ocorre com você na TENEPS. A gente tem na IC TENEPS agora o Diários da TENEPS, que já foi uma ideia que já teve anteriormente e agora a gente relançou. É importante o tenepsista registrar o que acontece com ele na TENEPS para ele poder ver como é que está a evolução dele, como é que está indo a técnica, porque a nossa memória nos trai, né? E tem correlações que você não consegue fazer se você não tiver anotado. Eu faço uma relação assim, eu muitas vezes anotava TENEPS intensa em determinados dias, muita ectoplasmia intensa com menstrualização. Eu era docente de consciologia lá no IPC. Fazendo a relação, eu via que na maioria das vezes que eu tinha dado aula, a TENEPS em seguida tinha sido intensa. Aí era intensa por quê? Porque precisava. Porque havia feito muitas evocações e tinha um público grande para ser assistido.
Essas relações você não pega se não anotar. Porque aí você tem a data, o horário e o que você estava fazendo antes e o depois. E isso vai ser uma fonte muito grande de autopesquisa para você. Então, é importante esses registros. A grupalidade também é muito importante, que a gente falou um pouco. Algumas atividades, então, relacionadas com a TENEPS. Eu acho que vários de vocês aqui... A TENEPS, ela é um tema transversal, né, sobre todos os outros temas aí. E um complementário temático. Depois do fórum da TENEPS, que nós temos normalmente, tem um complementário sobre TENEPS, específico sobre TENEPS. Já teve vários. Esse é muito interessante e ele está bem integrado ao fórum. Como eu fiz falando de que depois das aulas a TENEPS era mais intensa, depois do fórum, o complementar é muito intenso, porque todas as evocações que são feitas durante o fórum, muitas delas vão ser encaminhadas ali durante a TENEPS. Então, esse é interessante. Os artigos sobre TENEPS que a gente vai apresentar aí, também diretamente relacionados às pesquisas, né, que a gente falou, os congressos sobre TENEPS, com 5 cobaia temático sobre TENEPS. Eu levei, na minha experiência, nos 20 anos, eu gostei muito a fazer atividades de conscienciometria. Depois comecei a fazer conscienciometria, depois fiz consciencioterapia, depois PROAD, consciencioterapia de novo. Para o tenepsista é muito importante a conscienciometria, está faltando muito isso para os tenepsistas. No geral, eles têm que fazer conscienciometria, consciencioterapia e estudar muita desassim. Também tem muito tenepsista que adoece por pouca desassim. Adoece ou não evolui. Então, é muito importante a conscienciometria. Os cursos sobre TENEPS, e aí eu coloco avançando na TENEPS de 2008. A Pilar estava me dizendo que começou... A TENEPS foi lançada a público em 1966. Então, nós já temos aí 52 anos que foi lançada a TENEPS. E o manual da TENEPS em 1995. Estamos aí com 23 anos do manual da TENEPS. A TENEPS já existia antes, de uma forma precária, rústica, algumas vezes contaminada com misticismo, mas já era praticada. E quem mais, o especialista para falar desses período antes, é os evoluciólogos e os serenões, porque a ideia é que esse pessoal já fazia TENEPS há muito tempo. Pensando assim, a consciência vê que exteriorizando as energias dela, as coisas melhoravam, davam uma limpada. Então, essas pessoas tiveram esse insight desde aquele período de usar suas energias, né? É o que é interessante. Mas, a partir de 1995, com o lançamento do manual, o professor Valdo começou a dar alguns cursos. A Pilar aqui é uma das que participou de alguns cursos de TENEPS. E aí foi crescendo até começar os fóruns da TENEPS, que aí realmente a coisa intensificou. Em 2008, teve esse curso avançando na TENEPS, que foi quando foi lançado o Colégio Invisível da Tenepsologia, que a gente vai falar também, e uma série de outras coisas que foi bastante sincrônico. Nesse curso, esse 2008 foi interessante, porque já havia uma curiosidade sobre as equipex, as equipes extrafísicas ligadas à tenepsologia. Eu fiz muito ECP2 nesse período, eu fui executivo do ECP2 lá em Porto Alegre, executivo do ECP2, PDP, eu fiz 26 ECP2 ao longo desse período. E eu sempre perguntava a respeito do GPC-TENEPS, como podia ajudar o GPC-TENEPS e as pesquisas de TENEPS. No período inicial eu perguntava mais coisas pessoais minhas, e depois comecei a perguntar bastante coisa do GPC. E começou a aparecer essas equipes extrafísicas ligadas à tenepsologia. Em 2008, se vocês assistirem ali o curso Avançando na TENEPS, o professor Valdo fala num período ali, bem claro da presença dessas concierges, que estão acompanhando aí o pessoal que pesquisa TENEPS. Porque, como a gente diz, há uma plateia extrafísica bastante grande.
interessada nas pesquisas de TENEPS. Às vezes, ali pesquisando, é um ou dois. Nas reuniões do GPC, às vezes era eu e a Ione, conversando, ó, tem dois, já vai ter reunião, né? Depois foi aumentando, mas a gente sempre manteve. Mas o público extrafísico sempre é muito grande e interessado nas pesquisas de TENEPS. O outro que teria a ver é os debates conscienciológicos. Eu já tive a oportunidade de apresentar alguns aqui embaixo, na salinha que tem atrás, a Pilar também, da gente debater essas ideias, né, sobre TENEPS, também é muito importante. Os diálogos tenepsológicos, a gente começou, já faz 2 anos, com a ideia de colocar um ambiente, aí no nosso caso é no Facebook, em que você possa fazer perguntas livres sobre TENEPS, nessa era da tecnologia. E a gente fez um já em inglês, e a ideia é seguir fazendo, o Penta Dialogues, seguir fazendo com maior frequência em inglês. Também a dinâmica parapsíquica da TENEPS. A dinâmica parapsíquica da TENEPS começou em 5 de março de 2015. A gente vê assim, então, que teve esse movimento da fundação da IC TENEPS, uma IC especializada na pesquisa da TENEPS, em 2013, e em 2015 o surgimento da dinâmica da TENEPS. Que ela tem, depois a gente pode conversar, acho que não sei se vocês já participaram dessa dinâmica, é nas quintas-feiras, às 15 horas, e ela tem características diferentes da TENEPS pessoal da gente. Mas ela ali é uma oportunidade de você debater e clarear as suas dúvidas e qualificar a sua TENEPS. A professora Marina Tomás, a professora Pilar também participa, a professora Malo Balona, o Laurentino. Então, tem um grupo grande de pessoas aí. É bastante interessante. Esse CP1 temático sobre TENEPS, eu fiz alguns bom tempo atrás, a professora Marina deu um lá em Canela, na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, que era o ECP1 temático sobre TENEPS. O ECP2 que a gente falou aí, que é uma das coisas, para quem está iniciando TENEPS, é importante fazer ECP2. Uma coisa que a gente pode dizer assim, você começou a esterilizar suas energias. TENEPS se chamava antigamente passos para o escuro, né? Você não sabe quem é que está ali com você. Você iniciou aquela técnica com a sua maior boa vontade, boa intenção, mas você não tem ainda essa percepção. O ECP2 ajuda muito nisso, porque quando você entra para fazer o curso, as consciências que estão com você não passam desapercebidas aos amparadores que ali estão. E se eles tiverem a oportunidade e você tiver abertismo, eles vão lhe dizer quem está ali com você e como é que está a sua TENEPS. Então, nos ECP2 que eu fui, perguntava bastante de saída como é que estava a minha TENEPS, qual era a condição. Então, eu recomendaria esse curso, fazer o curso ECP2 é muito bom para quem está pensando em iniciar a TENEPS. Aí o fórum da TENEPS, que a gente vai falar um pouco mais. Imersões temáticas, agora o fórum desse ano vai ser 13 dias só falando sobre TENEPS. Se tiver alguma pergunta, à vontade. Não, só comentar ali no caso do SCP-2, estava lembrando que teve um SCP-2 que acho que em 2000 e pouco, que foi só de tenepsistas com o Valdo. Foi lá no hotel, eu estava lá, e era só para tenepsistas. Então juntou um grupo de... Esse né? SCP-2 foi marcante, por quê? Foi muito bom você falar, André. A professora Marina disse que ia fazer, que ela encerraria de dar os cursos de SCP-2 quando surgisse um evento diferenciado que os amparadores tinham sinalizado para ela. E foi marcado um SCP-2 só com tenepsistas. Todos os integrantes ali eram tenepsistas e todos doadores. Então não tinha acontecido no SCP-2 isso aí de não ter a divisão. Todo mundo doador, todos os colchonetes. Quando chegou a hora das perguntas ali, eu me aproximei, a professora Marina Epicone, daí ela perguntou assim, você sente as minhas energias? E eu disse, sinto.
como é que são as minhas energias? Eu digo, são fraternas, abertas, agradáveis. Pois eu sou a coordenadora extrafísica do GPC TENEPS. Eu tenho acompanhado as reuniões de vocês e quando eu me aproximo, você vai reconhecer quando eu estou me aproximando de você? E quando algum integrante fizer uma abordagem mais egóica, deslocada do contexto, você vai perceber a minha aproximação e vai trazer para dentro do contexto da TENEPS? E eu com os olhos apavorados ali, né, olhando, e agora, né? E agora? Porque quando surge o amparador, de uma forma assim, direta, ostensiva, num curso que é só de tenepsistas, aí eu saí dali e disse assim, eu tenho que escrever um livro de TENEPS. Aí, como é que eu vou fazer? Eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho que dar um jeito nisso para poder ter o tempo livre de concluir o livro. Então, eu me lembro assim que foi um evento marcante para mim. Em seguida, eu saí do emprego que eu estava naquele período e coloquei minha firma por própria, né? Então, eu mesmo com o meu chefe, que daí impossibilitou faz tempo. E eu me lembro desse senso de urgência e dessa sensação da amparadora do GPC falando nesse curso comigo. Durante um curso que eu fiz, que era do laboratório não é laboratório, a EPL, Escola de Portabilidade Lúcida, eu tive a oportunidade de ver essa amparadora, uma senhora grega, muito séria, nesse curso. E que ela me entregou, e eu coloquei nos capítulos do livro, um para-pedido de TENEPS. Ela disse assim, olha, eu passei por ela, me entregou uma outra mulher que estava junto nessa projeção, e aí eu vi ela e pensei, a coordenadora. Como é que a gente sabe, né? A para-coordenadora. E ela muito séria, e aí eu passei um pedido de TENEPS para fulana. Aí eu peguei do extrafísico esse pedido de TENEPS e retornei para o corpo. Daí eu disse assim, olha, eu recebi um pedido de TENEPS extrafísico, coisa que não tinha recebido, para fulana de tal. Aí eu pensei, ninguém no grupo ali da EPL sabia daquele pedido. Aí não, ninguém conhece. Mas teve um rapaz que ele somou num acidente de moto. E a gente queria até que você encaminhasse para a TENEPS. Eu digo, tudo bem. Trouxe aquilo ali. Na outra EPL que teve, na próxima aula, você sabe, a esposa do rapaz que ele somou no acidente de moto é aquele nome que você disse. Então, e a lógica? Quem é que precisa mais ajuda? É quem ficou. Então, da gente pensar, e aí eu coloquei aqui para pedido de TENEPS, uma hipótese de que a pessoa possa, projetada, receber para pedido de TENEPS. Então, eu achei muito sincrônico você perguntar aí a respeito de 2008, que daí a gente considera assim que foi quando essas consciências ficaram mais expostas da tenepsologia, né? Quando a gente fazia TENEPS em outras vidas, que era passo para escuro, muito possivelmente nós não tínhamos amparadores. A coisa era mais precária, não era mais empírica, não era técnica. E hoje a gente tem a possibilidade de ter um amparador especializado em TENEPS, especializado em tenepsologia, algo para a gente pensar. Sim, à vontade, Clara. Só ia acrescentar que provavelmente não haviam nem amparadores tenepsistas. Sim. Que agora que estão se formando amparadores tenepsistas. Eles eram técnicos em assistência, em ajuda, em assistir as pessoas. Mas tenepsista mesmo, com esse tipo de experiência, é a primeira geração. Primeira geração. Então, agora eles estão se formando também. A especialidade deles agora está aumentando, se ampliando para outras especialidades baseadas na tenepsologia, né? Isso mesmo. Em relação à questão desse CP2 que você falou, como é que você conseguiu perceber mais depois desse amparador de função ali, que coordenava extrafisicamente, e foi o processo de escrita, alavancou essa percepção, como é que foi? Depois desse CP2, eu comecei a ficar cuidando sempre, né?
a atuação do amparador, porque a gente vê assim, ainda tem muitos traços religiosos na manifestação, e às vezes o coordenador tem que ser mais firme, ele tem que... Então, como ela me disse assim, às vezes a pessoa está fazendo uma intrusão mais egóica, você tem que cortar e puxar de volta para o tema TENEPS, mas passei a cuidar sempre. Mas na escrita do livro, isso é interessante, eu não consegui escrever o livro lá em Porto Alegre. Precisou eu mudar para Foz, aluguei de sair de um apartamento aqui, e eu coloquei uma luzinha de cabeceira e uma mesinha específica para escrever o livro. E aí, quando eu chegava ali, eu sentia nitidamente a presença desses amparadores da tenepsologia. Então, parecia que tinha, assim, quando ligava a luzinha ali da mesa onde estava sendo escrito sobre TENEPS, a gente sentia ali o processo extrafísico ligado. Mas foi sempre, penso assim, essas consciex que vieram lá dos GPCs TENEPS, hoje estão na NC-TENEPS. Houve uma série de outros amparadores, a gente fala assim que a diretoria, os acionistas extrafísicos da NC-TENEPS são extrafísicos. E outras consciex, como a gente falou da consciex Hércules Galó, que é ligada à mega-euforização, porque nesse tempo eu organizava muito os ECP2. E aí um dia eu convidei a colega do GPC TENEPS lá a Silvia Caxias de Beló, colega do IPC. Falei, Silvia, está tendo sempre um ECP2 na praia. Quem sabe, eu tenho muita vontade de levar um ECP2 para Caxias. O que você acha? Daí ela disse, olha, seria muito bom. Aí eu vou perguntar no campo do ECP2. Aí perguntei para a Consciex, a gente está pensando em levar um ECP2 para Caxias do Sul. E aí a Consciex disse assim, olha, ter 2 ECP2 por ano é um belo desafio. Eu pensei, vai dar trabalho agora, 2 por ano, né? Um já não era fácil organizar, agora 2, né? E levar a assistência para outras localidades é uma coisa boa. Então, a Consciex deu o ok. Aí eu entrei em contato com a coordenação do ECP2 e a gente começou. Mas eu queria levar um para Caxias. E aí o ECP2 não saía de Caxias, teve 8, um atrás do outro. E aí eu perguntava, mas por que tanto ECP2 em Caxias? Aí começou a surgir essa Consciex, que é o Hércules Galó, ligada à NC-TENEPS e é ligada ao CEEC também aqui. Esse ECP2, o primeiro que teve, eu participei lá em Caxias. Lá em Caxias. Eu lembro bem da atuação do Hércules Galó, daquela energia toda lá, muito interessante. E esse primeiro ECP2 em Caxias foi difícil, olha o que foi difícil de organizar. Não foi fácil. E eu me lembro muito bem. Então, sim. E aí foi engraçado que depois, quando eu mudei para Foz, não teve mais ECP2 em Caxias. Parou. Então, é algo da gente pensar também dessas consciex ligadas agora à IC da TENEPS, né? Mais ligada à IC. Uma outra coisa relacionada à sua pergunta, que eu comecei a notar há alguns anos, é a importância da chegada dos inversores na tenepsologia. Há uma necessidade de aproximação dos jovens, do pessoal da Asimpex, dentro das pesquisas de TENEPS. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estudar, porque a gente ali na IC, a maioria já é tenepsista veterano, já ficando mais velhinhos, né? Mas esse pessoal tem que chegar, né, na tenepsologia. Eu acho bem sincrônico, assim. Eles começam mais cedo, né? Isso. E não tem tanto os erros do reciclante, aí que o reciclante geralmente é alguém mais enrolado, né? O inversor ele já vem mais up-to-date, mais otimizado e com versão. Vai ter dia 17 e 19 ao complementar sobre TENEPS. Sim. Né? Eu até vi se o seu nome estava aqui, não está, né? Mas achei interessante, Isso. né? Porque eu nem não sabia que tinha complementar sobre TENEPS. E o que você acha a respeito disso? O acoplamentário sobre TENEPS, o ano passado eu e a Pilar demos uma aula nesse acoplamentário e eu falei, um dos temas que eu falei sobre foi tenepsologia.
E eu estava dizendo, ele faz o fechamento desses 13 dias de pesquisas sobre TENEPS. E chamou muito a atenção o caráter internacional que está pegando esse processo. O acoplamentar de TENEPS, ele atende gente do mundo todo, do planeta todo. A gente vê gente da África sendo atendido, gente do Japão no ano passado, China, então dos maiores locais. Então é uma experiência muito interessante a complementar de TENEPS. Eu vou estar presente como aluno e eu acho assim que é o fechamento, é o encerramento desses 13 dias que vai ter agora no final do ano sobre TENEPS. Então vale a pena, quem puder. É uma imersão bastante interessante, a gente tem cursos, a semana científica, a semana da tenepsologia, que a gente começa antes. A gente convidou o pessoal esse ano da conscienciometria e da consciencioterapia, vai ter vários EPICONs, aí vai ter o Luiz Gonçalves, que vai estar dando sobre mágoas e TENEPS. Vai ter o pessoal da consciencioterapia, o Marco Almeida, o Francisco Carvalho, o Ivo Valente, a Juliana Remédios. Então vem um pessoal de peso para nos ajudar na semana de tenepsologia. Depois a gente tem qualificação tenepsista, oficinas de TENEPS. A gente começou uma oficina de TENEPS que o professor Hernandes Leite nos doou lá em São Paulo, quando a gente deu TENEPS e Rorbex lá em São Paulo, e a gente está trazendo essas oficinas para cá. Além de todo o fórum. Então, é o maior, o Fernando Bavaresco estava dizendo, é o maior evento de TENEPS do planeta. São 13 dias debatendo TENEPS. E quando a gente vê ali as publicações, esse ano, 2018, por enquanto só teve uma publicação mais ligada à área de tenepsologia, que foi na 5ª semana da Paracientífica, que a gente apresentou tenepsografia grupal. Agora, para o final do ano, aí vai ter mais de 10 verbetes sobre TENEPS. A gente vai fazer, durante esses 13 dias, uma semana inteira de verbetes sobre TENEPS. Eu vou estar apresentando nessa semana tenepsista ectoplasta, estudando essas relações aí porque muitos tenepsistas ectoplastas não se dá conta. E ele tem que ter alguns cuidados. Isso vem da paragenética dele. Vocês pensaram nisso aí? A pessoa já pensava em fazer TENEPS quando estava no curso intermissivo, se preparou para isso. E às vezes ela já tem uma paragenética otimizada, e essa otimização da paragenética tem a ver com a ectoplasmia. E isso tem coisas boas e coisas ruins. Então ela tem que ter uma série de cuidados quanto à saúde, quanto a acidentes de percurso, com uma série de coisas. E também ela tem que ter uma lucidez maior para aproveitar esse potencial energético que ela tem. Aí eu vou estar falando sobre esse tema, e também aí falando de consciex da parapsicologia, aí tem uma série de consciex ligada à ectoplasmiologia, especialmente do pessoal aí da paracirurgia, ligada à Ectolab, né? E outras consciex, como a consciex José Grosso, e outras consciex aí ligadas realmente ao processo do ectoplasma, para a gente entender melhor como é que a gente funciona energeticamente. Mas então tem uma semana inteira aí. Flávio, dentro desse âmbito aí da verbetografia, eu acho bem interessante essas publicações, né, de verbetes sobre a TENEPS. Eu fiquei até feliz que eu olhei aqui na sua folhinha que dos verbetes sobre TENEPS tem uma contribuição minha também. Eu escrevi um verbete, o número 40, alto vínculo tenepsístico vitalício. Vitalício, lembro desse verbete. E presente. Foi interessante para mim esse verbete, porque assim, eu estava com 6 meses de TENEPS, eu comecei em fevereiro de 2016, então eu estava fazendo 6 meses, e no final da sessão veio. Eu não estava pensando nisso, estava ali, né? Estava já terminando e veio, né? Veio assim, paravínculo tenepsístico vitalício. E aí depois eu resolvi colocar alto vínculo, porque é o meu vínculo, né? Sim. Que é vitalício. E quando eu lembro que antes de começar a TENEPS, eu fiz o curso que era dado na época pelo professor Amaro, pela professora Valquíria, né? Porque a gente tem várias dúvidas. Que é o tenepsologia, assim. Teoria e prática da TENEPS. Aquele bem inicial, né? Sim. Tinha várias dúvidas, tal. E uma das dúvidas, uma das questões, vamos dizer assim, que me preocupava bastante, era essa questão da vitaliciedade. Porque eu pensava, gente, é para a vida inteira, não tem volta. E se acontecer alguma coisa, eu mudar de ideia, ou eu não dar conta, sabe? Então, isso era uma questão assim que me incomodava bastante.
Agora, hoje, com mais de 2 anos e meio, né, de TENEPS, eu vejo que a TENEPS, assim, ela é uma escola, né? Sim. A gente está ali todo dia, então ela disciplina, a gente tem muito aprendizado, e então eu vejo que, assim, é uma coisa fantástica, né? Então, eu quero até... Eu acho que esses debates, assim, que nem o que está acontecendo hoje aqui, os fóruns, e a gente escrever mais sobre isso, apresentar verbetes, que é o que eu comecei falando, porque a verbetografia ela tem uma amplitude, né, um alcance muito grande. Então, Sim. isso é transmitido online, então pega uma série de pessoas. Eu acho E fica bem, gravado, né? Fica gravado, depois a pessoa pode acessar posteriormente. Então, acho que assim, a gente deveria mesmo, né, investir mais nisso, em colocar as nossas experiências, as nossas técnicas, as nossas dificuldades, as nossas superações por escrito e mostrar isso para as outras pessoas, que é o que você está fazendo, né? Isso. E esse seu tema é importantíssimo, porque uma das maiores preocupações e dúvidas aí que as pessoas têm, olha, a TENEPS é para o resto da vida. Então, o professor Valdo dizia assim, que se a pessoa tem um sonho dourado, alguma coisa que ela queira fazer, ela deve fazer, tipo, ir para a Itália, e ela quer muito aquilo, e aquilo deixa ela agitada, né? Ela deve fazer isso primeiro e depois começar a TENEPS. Porque a TENEPS é muito séria e a TENEPS é para o resto da vida. Então, a pessoa deve iniciar a TENEPS quando ela diz assim, agora... E ninguém pode dizer para você que você deve iniciar a TENEPS. Ela é uma decisão pessoal. Você tem que ver junto com o seu amparador, principalmente com você mesmo, sua intraconsciencialidade. Olha, eu acho que está no momento de eu iniciar. E aí você decide, mas decidir com consciência de que aquilo é para o resto da vida humana. Qual o impacto que você vê da pessoa iniciar a TENEPS precipitada e aí ela parar? E o que isso dá de impacto em termos extrafísicos? Acho que tem as consciências assistíveis que continuam pedindo, né, assistência, mas em termos assim de outras coisas, o que você percebe que acontece? Eu diria assim, bem, eu estava olhando, eu comecei com 35 anos, bem na fase executiva, quando começou a fase executiva, mas muitos inversores fazem a antecipação do início da TENEPS para a fase preparatória da vida humana. A pessoa, quando para, era uma coisa que se falava pouco. Hoje eu coloco, nós temos no livro o retomador da TENEPS. Eu faço analogia com o carro está indo numa estrada, e aí o motor esquentou, aí ele parou no acostamento porque ferveu o motor. Qual é a tendência dele? Em algum momento ele retomar o caminho que ele estava trilhando. Agora, ele tem que passar um pente fino nos motivos que fizeram ele parar, porque senão ele vai retomar e vai parar de novo. E aí fica mais difícil. Então, se não descobriu por que está esquentando, né? A técnica da madrugada é uma boa, de você colocar os motivos que levaram você a parar, refletir, e os prós e os contras de você reiniciar a técnica. Extrafisicamente, a gente tem uma ideia de que prestar atenção na sinalética do amparador da TENEPS e outras características da sua TENEPS. Possivelmente, quando você retome, não seja o mesmo amparador que você tinha quando parou. Possivelmente, aquele foi atender outra consciência, e você retomou. Mas isso é uma hipótese de pesquisa. Então, algumas pessoas que pararam e retomaram falaram de alterações na sinalética e na percepção do padrão de energético do amparador da TENEPS. A fila de consciências a ser atendida, se fala para quem está pensando em iniciar a TENEPS, está se preparando, não fazer trabalhos de energia no mesmo horário todos os dias. Porque se você começar a fazer isso, você vai ter uma fila de consciências a ser atendidas e você vai acabar iniciando a TENEPS, ou você vai ter um nível de assiduidade maior, porque muitas consciências carentes de energia vão estar vindo naquele horário. Então, de saída, pode dar alguma repercussão um pouco maior. Mas a gente pensar como funciona a TENEPS. Ninguém chega na TENEPS que não seja trazido pelo amparador. Ele que comanda a prática da TENEPS extrafisicamente. Então, você se dispõe, ele traz as consciências a ser atendidas e ele leva aquelas consciências no final da TENEPS. Às vezes, ele traz aquela consciência mais de uma vez, como as sessões médicas. A gente vai no médico uma vez, depois ele pede, daqui a um tempo tu dá uma repassada, ver como é que está. Às vezes, vem mais de uma vez. Mas aquelas consciências não ficam perambulando
pela sua casa ou dando algum tipo de problema. Se isso acontecesse, a coisa ia ser extremamente complicada para manter a homeostase do ambiente. E o que se nota é que o ambiente do tenepsista, cada vez ele se torna mais desassediado. As brigas dentro de casa diminuem, a conflitividade, heteroconflitividade e autoconflitividade diminui. Então, há um desassédio crescente. Então, mas aí dos relatos, você pode perceber se houve um encaminhamento daquelas consciências que vinham durante o período da TENEPS e se as coisas tiveram uma homeostase maior, então não há aí alguma resma, algum resquício daquele trabalho que tenha ficado pesando na economia do ambiente. E quando retomar, depois de se pente fino e ver direitinho qual é os motivos, isso é uma coisa que não se falava, era meio tabu. TENEPS não se para, como é que vai falar sobre quem parou? Mas teve muitas pessoas que pararam por algum motivo, às vezes uma doença mais grave, ou por algum momento, uma conjuntura da vida humana, e retomaram. E hoje são, inclusive, sindicatos que são epicons. Então, e trabalhando em alto nível. Então, cada um é um caso, a consciência é muito diversa, e é importante se falar sobre isso. Então, mesmo o inversor que começou, achou que foi muito cedo e aquilo não conseguiu sustentar, porque teve que sentar, isso não deve gerar nenhum tipo de estigma para ele, alguma coisa, de que ele não possa retomar a TENEPS em alto nível e quando tiver claro os motivos que levaram a parar. Lembrando uma coisa interessante aqui, que depende muito do que você ficou fazendo nesse tempo que você ficou parado. Se você manteve o vínculo de assistência, de estudo, o seu vínculo com os próprios amparadores é uma coisa. Sim. Se você foi, né, Sim. negligente, foi, né, para outro caminho, depois quer retornar, Pode aí ser é mais difícil. né? Pode, sim. Pode. Não sei se concluiu. Eu só queria fazer mais uma pergunta. Quando a gente fala em relação de especialização, de alguma especialidade de consciologia, né? A gente fala também, eu quero fazer uma pesquisa holobiográfica um pouco sobre isso, estou tentando pensar aqui. Na INVEX, a pessoa que pesquisa a INVEX, provavelmente no passado, uma das hipóteses, ela ter feito algum trabalho, algum envolvimento do grupo Karma, sei lá, com desvio de jovens, a lucidez, né? E diante do tenepsista, que é o princípio da restauração evolutiva, o que geralmente tem de tendências aí, ou possibilidades que fizeram ao contrário, né? Será que foi um lado místico? O que Eu acho que cada caso é um caso. Agora, no meu caso especial da minha pesquisa, eu ainda tenho muito do traço religioso, que veio de outras vidas. Nessa vida não tive envolvimento mais direto com a religião, mas ainda estou assim, muito no modus operandi religioso. Então, eu estava conversando, eu vejo há muito tempo de palestras de que um dos públicos que eu assisto bastante ainda é ligado ao processo religioso. Agora, eu penso que os tenepsistas aí são os mais variados, né? Então, vai ter de diversas fontes aí para atender, né? Eu queria falar, por exemplo, no meu caso, eu sempre tive medo quando vocês falam assim, é para o resto da vida, não sei o quê. Eu acho que dá um arrepio. Eu acho que isso assusta as pessoas, entende? Eu acho que devia arranjar um termo assim um pouco diferente, porque eu, por exemplo, eu comecei, acho que todo mundo, né, em diversos tipos de religiões, né, católica, esoterismo, depois de espiritismo, e no espiritismo é interessante que fala assim, você tem que ser médium, não sei o quê. Eu falei, que lá que fala, eu gosto de estar muito com a minha cabeça no dia a dia. Aí, uma vez, eu senti, não, você vai ter que ser, mas eu nunca... Eles faziam, mas você não dá acesso a nada, você é fechado. Eu falei, não, eu tenho que raciocinar. Aí, eu estou em Foz há quase 2 anos e resolvi, então, que eu tive conversando com uma pessoa, ele disse assim para mim, que foi o que me marcou, ele disse, quando você começa a ter NEPs, você passa a atender principalmente o seu grupo Karma, né, o seu Holokarma recente e muitos dos que já estão, né, em vidas passadas, porque, né, dizem, né, que nós já tivemos diversas vidas, já fomos pais, filhos, e tem muita gente lá na Baratosfera que você vai resgatar. E você já pensou nisso? Aí eu falei assim, não, aí quando ele falou isso, como eu sou muito assistencial, isso mexeu comigo.
Ele falou isso num dia, no dia seguinte eu comecei a TENEPS. E foi interessante, eu posso até relatar um caso assim, que eu às vezes me sentia cansado, coisa e tal. Depois que eu fiz a TENEPS, aumentou assim a minha alteração mental, de clarividência, de eu ficar mais atento. E eu faço num horário que é interessante. Eu falei, não, o único jeito que tem, eu gosto do silêncio da noite, eu tenho que fazer entre 4 da manhã e 7. E é interessante, eu posso dormir a hora que por exemplo, eu durmo tarde, meia-noite, 1 hora. Aí, 3 horas, já está na hora lá. Quer dizer, eu acordo assim e fico com uma disposição incrível. Então, eu acho que isso, para mim, quer dizer, como experiência, né? Dentro do tema aqui, de pessoa ficar com medo, sabe? Eu estou assim, eu até outro dia falei assim, eu acho que eu renasci, é a minha segunda vida a partir da TENEPS. Quer dizer, entendeu? Porque a gente vai, né, como se diz assim, chegou o ponto de virada. Quer dizer, então, para mim, agora está sendo uma virada. Eu ainda não percebi, assim, presença nem nada, mas eu me predisponho ali e teve então, eu queria só relatar isso assim, que eu acho que, para mim, serviu como um link de perder o medo. Sim. Eu acho que é bem interessante o seu relato e, principalmente, a TENEPS, a tendência é sempre sair melhor do que entrou. Se você faz uma sessão de TENEPS e sai com alguma resma, algum desconforto, tem que dar uma pesquisada. O ideal é você depois, se saiu com alguma sensação, você exteriorizar energias até limpar, circular as energias. Mas a pessoa geralmente sai melhor do que entrou, por quê? Porque o amparador faz esse processo da desassimilação e da limpeza das energias após. Quanto ao fato, o tenepsista é o primeiro atendido na TENEPS. Então, quando você inicia, bem como você falou, você é o primeiro atendido, depois o seu grupo karma mais próximo, depois vai ampliando e aí você pode chegar, inclusive, à policarmialidade. O nosso grupo karma é formado por alguns milhares de consciências. E é além, inclusive, do que a gente pensa de apenas humanos, inclui sub-humanos aí, né? Nossos primos aí, os animais. E você vai ampliando a sua assistencialidade até chegar no polikarma. Eu lembro de uma vivência que eu tive numa paracirurgia, que eu tinha ido para conhecer o projeto Tamar. E aí o pessoal lá que estava mostraram as tartarugas, e tinha a tartaruga maior que estava lá no tanque, que estava com um problema já nas córneas, para o pessoal bater foto das tartarugas, daí o flash estava afetando. E eu vim na sexta-feira, daí eu estive lá no projeto Tamar, Sergipe, aí vim sexta-feira vim para a paracirurgia. Aí quando cheguei, o professor Hernandes disse assim, olha, foi atendido na paracirurgia hoje uma tartaruga, e foi atendido para processos ósseos. Alguém esteve lá? Eu digo, exatamente, eu estive lá, e sei muito bem qual é a tartaruga. E aí, pensando assim, desse processo, inclusive tem grupos aí para TENEPS, presença de animais para ser atendidos na TENEPS. Aí a gente pensava do tamanho do nosso grupo karma, que ele é muito amplo, a gente tem uma responsabilidade aí planetária com muitas consciências. E a gente pensava de ter um amparador ali presente, quando fui lá no Projeto Tamar, de ele dar um jeito de trazer essa tartaruga vinculada à minha psicosfera para passar por uma paracirurgia. Então, a gente pensar dos interesses aí que os amparadores têm num projeto planetário maior. E eu diria assim para você, a TENEPS tem de organizar tudo na vida da pessoa, com esse atendimento que vai... Ninguém vem à TENEPS que não tenha vínculo com você. Quando a gente fala ali dos assistidos da TENEPS, e depois, quando falar dos assistidos da OFIEX, todos nós temos alguma vinculação com aquela consciência que está sendo atendida. Então, a TENEPS é uma forma inteligente de você pagar a conta, de você quitar os seus débitos aí de múltiplas vidas, e as consciências que ali o amparador traz, e às vezes, na medida que a TENEPS quando é iniciante, o tenepsista está aqui, o amparador acopla nele, e o assistido está um pouco mais afastado. Ele está na frente recebendo as energias da dupla amparador-tenepsista. Na medida que a TENEPS se torna mais veterana, essa proximidade com a consciência assistida, aí fica o amparador, o tenepsista e a consciência assistida muito próxima. Ela fica mergulhada na sua psicosfera.
Para aquela consciência que está, às vezes, há muitos anos sentindo, por exemplo, raiva e dor, naquele momento que ele está imerso naquelas energias homeostáticas, ela tem 5 minutos de lucidez e 5 minutos de saber o que é viver sem dor e sem raiva. E isso abre a possibilidade para o amparador fazer o encaminhamento dessa consciência. Porque ele já estava tentando há algum tempo, mas não tinha abertismo. Naquele momento ele pensa, poxa, mas eu posso viver sem dor e sem raiva? Pode. E ali é a oportunidade de ele fazer esse encaminhamento. Para o tenepsista, aqueles 5 minutos pode gerar algum desconforto. Então, a gente vê, às vezes, na tenepes, a pessoa sente, às vezes tem cãibra, às vezes tem alguma náusea, ou sente algum desconforto ali durante a técnica. Mas aquilo, ele vai limpar aquelas energias, porque é importante o tenepsista conhecer a desassimilação. O amparador da tenepes, ele é técnico em desassimilo. Ele já, quando sai o assistido, ele faz a limpeza nas suas energias e você sai melhor do que entrou. E aí você sai bem, porque ele é craque nessa parte. E essa parte de sair bem da tenepes é um dos maiores indicativos da diferença entre guia maurótico e amparador. Algumas pessoas, e aí tem que fazer uma pesquisa, quando começam a tenepes, começam com algum familiar, que é próximo da pessoa, que está interessado em assistência, quer ajudar, mas essa pessoa não é um amparador, não é um técnico em tenepsologia, não é um técnico em tenepes. E naquele intuito de ajudar, ele não é muito bom em desassimilação. Ele acha que a pessoa tem que ajudar muito, tem que fazer muita assistência, salvacionismo, né? Salvar o mundo aí. E fica alguma resma, algum desconforto após a tenepes. Tem uma frase que o professor Valdo fala que é das aproximações simples. Uma das aproximações simples é da Cozener, consciência energívora, com o guia maurótico. Como o guia maurótico não é bom em desassim e não é bom em blindagem de campo, facilita a presença de Cozener. E aí acontece a drenagem. Uma outra aproximação simples relacionada é a formiga e o açúcar derramado. Ou seja, tem energia derramada ali, vai ter consciências para tirar. Mas com o amparador, você não tem esse desconforto após. Então, você sai da tenepes melhor que entrou. Então, todos os dias você faz a sua sessão de tenepes e no final você está tranquilo. Porque ele faz o encaminhamento e a desassimilação daquelas energias. Agora, nesses 5 minutos de desconforto daí durante a tenepes, e esse pode acontecer durante, é perfeitamente normal, você teve uma oportunidade de quitar muitas vezes um débito muito antigo. Aquela consciência que você prejudicou, e aí você escou na rua, e diz, que chato, né? Sentir aqui um acoplamento, alguma coisa que vai ser levada para a tenepes. Você tem uma oportunidade riquíssima, ímpar, de ter uma convivialidade num nível melhor com aquela consciência que você não conseguiu ter em vidas passadas. O amparador leva essa convivialidade a um nível muito mais elevado e aí consegue ajudar na reestruturação desse convívio. Então, para a gente pensar também. E eu diria, só completando, e a gente já passa, que há um divisor de águas realmente, existe na vida do praticante da tenepes. Existe o antes e o depois de iniciar as práticas da tenepes. Então, esse é realmente um divisor de águas. Flávio, assim, você citou um pouco antes, né, assim, do ranço que o nosso grupo ainda tem, das questões mais místicas, mais esotéricas, mais religiosas, e assim, o quanto que a gente ainda é travado no processo da cientificidade, da tecnicidade, e aí acaba tendo uma série de flexibilizações, negocinhos. Sim. A gente vê isso muito no universo da técnica da Invexis, né? Então, dá uma alteradinha aqui, mas ainda estou fazendo. Como é que assim vocês estão acompanhando mais de perto, ver essa flexibilização, esse arrefecimento da técnica da tenepes? Bem, um negocinho e a flexibilização dentro da técnica da tenepes geralmente dá problema. Ao longo dos anos, aí, desses 21 anos de tenepsista, eu vi várias pessoas que fizeram. A gente colocou incenso na tenepes. Gente que tinha altarzinho, ou que tinha... Uma vez a Consex no SCP-2 falou, bruxa,
Eu disse, como? Bruxa. Eu disse, mas que bruxa? Aí tinha uma senhora que estava fazendo pergunta, e ela falou assim, porque eu tenho uma bruxinha que eu mantenho lá no canto. Não, mas a minha bruxinha eu não quero tirar de lá. Eu disse, você está dando um problemão. Por quê? Você está se vinculando a uma consciência mística ligada a esses tipos de coisas. Então, gente que faz esse tipo de alteração, de negocinho, de adaptação na técnica da TENEPS, geralmente dá na cabeça. Por processo místico. Tem gente que chama amparador de anjinho da guarda, que trata amparador como anjinho da guarda. Então, isso vai fazer a gente pensar no guia homorótico. Nossa clientela para a TENEPS é imensa. Vê a necessidade de assistência que tem no planeta. Se você não tem clientes, não é por falta de clientela, é porque tem alguma coisa ocorrendo. Então, quando às vezes a pessoa sente que a TENEPS não está produtiva, que aquilo não está tendo eficácia, que não está andando, ela tem que se auto-pesquisar das reciclagens que ela tem que fazer. E dentro desse processo, então, de misticismo, de religiosidade, aí eu vou estar apresentando daí no final do ano o tenepsista maxi-dissidente da religião, estudo de caso, que eu estudo a minha casuística dentro desse processo da maxi-dissidência da religião. Escrever um verbete, como foi falado aqui, quando você escreve seu primeiro verbete, você faz um vínculo da dissidência do processo religioso e ainda para o processo científico, ou paracientífico. Então, é muito importante, porque aí você entra na verbetografia e entra nos verbetógrafos aí da Consciologia e você faz o rompimento com esse processo. Então, tem que estar muito atento. Eu penso que na CIVEX e na própria TENEPS, toda postura mística, às vezes, está no modus operandi da pessoa, a pessoa tem um modus operandi mais místico, mais religioso. A cientificidade dentro da Consciologia tem que ser muito incentivada. Nós estamos aí agora com as semanas científicas, né? Teve a 5ª semana, agora já tem chamado trabalhos para a próxima. A cientificidade tem que ser muito enfocada para poder assistir esses grupos. Chega um momento em que o tenepsista, ele fez as suas reciclagens e ele consegue atender os guias cegos do passado que estavam vinculados àquele processo. Então, concordo plenamente de que negocinho na TENEPS, essas adaptações, vai dar na cabeça da pessoa e ela possivelmente vai se vincular com algum guia homorótico e vai ter dificuldade na TENEPS. E acho que às vezes coisas até mais básicas mesmo, né? Então, dá para começar a TENEPS sem ser todo dia. Eu já estou falando isso porque eu já ouvi gente com esse tipo de posicionamento. O próprio ponto que a gente estava discutindo, né, do vitalício ou não. Mas se der, eu começo e depois paro. Então, acho que essas atividades, o fórum, a própria TENEPS vindo, vai ajudar a fazer mais a profilaxia disso, né? Essas pesquisas são muito importantes para o pessoal entrar nessa autopesquisa. O guia homorótico é a consciência avessa à autopesquisa por excelência. Você vai começar a se pesquisar e vai ter que reciclar uma série de coisas. O que dá velocidade à evolução do tenepsista é as reciclagens que ele faz. Tenepsista que não faz reciclagem não evolui. Se você, 2 anos, a sua TENEPS está do mesmo jeito, após 2 anos, e não mudou nada na sua vida, é porque você não está fazendo as reciclagens necessárias. Essa reciclagem pode envolver, você vai percebendo na sua vida, você assume mais responsabilidade, você assume outras responsabilidades existenciais, as coisas que você faz têm um alcance maior em termos de assistência, e você vai vendo que, se você comparar a sua vida de hoje com a vida de alguns anos atrás, bastante coisa vai mudando, principalmente em termos de ampliar a assistência. E isso é um indicativo de que a TENEPS está bem e que ela está evoluindo. Então, reciclagem não é fácil, né? Consciencioterapia não é fácil, conscienciometria não é fácil. Agora, recentemente eu concluí o PROAD, não é fácil também. Então, você se olhar e ver as coisas que você tem e as coisas que você tem que dar. Então, mas esse é o remédio. O que está nas energias? A gente sempre diz que a energia tem informação. O que o tenepsista passa quando ele exterioriza as energias dele junto com o amparador? Qual é o remédio? O remédio é as energias da reciclagem que ele fez. Porque ele tinha vínculo com aquele grupo.
mas agora ele já reciclou. E quando essa energia da reciclagem está introspectada nele e ele exterioriza, isso é o remédio para a consciência que está ali. Diz, pô, mas se esse cara reciclou, como é que eu não vou reciclar também? Então, você dá o exemplarismo da sua reciclagem. Então, o tenepsista tem que ter muita reciclofilia, tem que ser amigo de reciclagens. Por isso que uma vez perguntaram para o Valdo se TENEPS era TACOM ou TARES, né? Não sei se você... Porque você está lá dando energia e fala assim, não, que isso, é TARES de alto nível. TARES de alto nível. Quando a pessoa vê você lá nessa posição, às vezes a pessoa do seu passado, isso aí às vezes é mais importante que a energização em si, né? Isso. O exemplarismo. E você dá palavras móveis, né? Exemplos arrastam, e aí no caso as energias é o que vão mostrar que você fez as suas reciclagens, né? E sem dúvida a gente vai muito tempo e muitas reciclagens para fazer, né? Podemos voltar um slide? Pode passar, doutor. Sim. De outros eventos, então, se a gente puder voltar o slide ali, que a gente fala daí, então, das oficinas sobre TENEPS, livros sobre TENEPS, então a gente trouxe aqui o Manual da TENEPS, o Teáticas da TENEPS, o TENEPS Existencial Lúcida e outros livros. A Rede Interassistencial de Paracirurgia, o professor Hernandes tem uma pesquisa sobre inter-relação TENEPS e paracirurgia. Eu participo da paracirurgia faz 7 anos já, 7 anos e meio. O professor Hernandes convidou lá em Porto Alegre, na época, os tenepsistas veteranos, que com mais de 3 anos de TENEPS já poderiam participar à distância. E a gente, então, na sexta-feira, eu faço TENEPS às 10 horas, todos os dias, e na sexta-feira, aí eu entro para a paracirurgia às 19 horas e fico até às 10 da noite no quarto da TENEPS. E a gente vê, assim, a diferença do nível de ectoplasmia, de esterilizações, é algo para se pesquisar bastante, mas tem essa inter-relação bastante, é a rede interassistencial para a gente pensar. Relatos de experiências tenepsísticas também ajudam, semana de tenepsologia, seminário de pesquisas, as tertúlias sobre TENEPS, né, a tertúlia matinal que teve aqui da Pilar do Tenepsismo, e os verbetes sobre TENEPS, que a gente falou bastante também, tem a ver. Materiais para você pesquisar TENEPS, anotações de curso, cadernos de campo, diários, anotações das dinâmicas, vídeos na internet, tem muita coisa sobre TENEPS para você acessar a internet, mídias, as tertúlias, publicações. Então, assim, para a gente pesquisar a TENEPS já tem bastante coisa. Aí os verbetes de TENEPS que a gente estava falando ali, rapidamente. Em 2006, o professor Valdo lançou o primeiro verbete sobre TENEPS, que é o Consim Tenepsável. Depois, em 2008, tivemos 2 verbetes, também do professor Valdo, Inventário da TENEPS e Extra da TENEPS. 2009, TENEPS Inspiradora. E aí, em 2011, tivemos 2 verbetes, que é o Registro Tenepsista e o Binômio TENEPS Autopesquisa. O Registro Tenepsista do Michel Chad e o Binômio TENEPS Autopesquisa da professora Marina Tomás. E aí houve um incremento, vocês vão ver ali, ao longo dos anos. E essa vinculação do fórum da TENEPS com a publicação na Consciência também ajudou a muitas pesquisas de TENEPS. Mas os verbetes agora em 2018, a gente não tem nenhum verbete sobre TENEPS até o momento. Para a gente ver como concentra, é o final do ano da TENEPS, né? Em dezembro, mas a gente tem prontos aqui 10 verbetes para 2018, a maioria desses vão ser apresentados durante o Fórum da TENEPS e a Semana de Tenepsologia, e mais 9 ainda em revisão, que vai ter mais alguns. Então, a gente vê que tem um crescendo. Só escrevia sobre TENEPS, era o professor Valdo de saída, foi surgindo mais pessoas escrevendo, o professor Valdo tem 4 verbetes aí, a professora Pilar Alegre, que é aqui, o Pilar da TENEPS, né? Minha colega aí está com 5 verbetes sobre TENEPS, e vontade. E a gente vê o crescendo desses verbetes. O que aconteceu, algum evento entre 2012 e 2013 que justifique esse aumento súbito?
Uma das coisas que tem que cuidar ali, quando tem o zero ali, é que também a revista Consciente, às vezes, como ela é dezembro, ela saiu 2 no mesmo ano. Então, a publicação fica, às vezes, de 2 anos juntos, né? E... São verbetes ou são também da revista? Não, esse é verbetes, desculpe. Não, do verbetes, teria que ver por que teve em 2013 esse boom, né? Aqui eu tenho a relação dos eventos do histórico da TENEPS, mas 2013 também foi um ano importante para a TENEPS, inclusive a fundação da IC-TENEPS em dezembro de 2013. Então, quanto à fundação, foi interessante. Eu pensava assim, um sonho de consumo é um dia que tiver uma IC sobre TENEPS. Aí eu pensava assim, professor Valdo, desde 2008 foi um pedido para mediar uma situação entre ICs com relação aos EPCs TENEPS. Aí o professor Valdo falou em 2008, olha, o ideal é que tivesse uma IC específica sobre TENEPS. Eu pensava, mas está longe, como é que vai ter uma IC sobre TENEPS? Em 2013, o professor Valdo convidou a Pilar Alegre, a Valquíria Krob e o Amaro Krob para fundarem a IC TENEPS. Eu lembro até hoje que eu estava em Cachoeira, e aí teve sinalética de presença de amparador, e em seguida o celular tocou e eu estacionei o carro do lado. E aí era a Valquíria. A Valquíria disse assim, Flávio, vai ser TENEPS, te espera. E aí eu disse, as pessoas lá de fora, o amparador chega primeiro com a sinalética. Então, 2013 foi um ano bastante importante realmente, e se vê esse aumento do número de verbetes sobre TENEPS, né? Deixa eu ver alguns verbetes. Eu apresentei aí também meu primeiro verbete, em 2013, que é o Sinergismo Estado Vibracional TENEPS. E o GPC TENEPS, através da Ione, apresentou o Sinergismo TENEPS Projetabilidade Lúcida. Também. E a Pilar apresentou o GPC TENEPS, então, em pedido de TENEPS. Então, se vê assim, essa entrada desse pessoal dos GPCs, eu acho que foi o grande alavancador para poder ter esses 10 verbetes aí. Com relação à consciente, é daí que eu tinha me enganado naquela hora, que tem a ver, 2007 aí começou os primeiros artigos na consciência sobre TENEPS. E eu fui olhar os anos anteriores, até imprimi aqui, não se falava no título e nem sobre TENEPS, e nem dentro da especialidade de TENEPSologia. Se falava bastante de assistência, mas não se abordava mais diretamente. E isso eu relaciono com o fórum da TENEPS e com o início do pessoal do fórum começar a publicar vinculado à revista Consciente. Já tem, só no total ali, a gente já tem 45, agora voltou todos. Acho que ele travou. Dá uma mãozinha ali. Agora foi. Opa! Ele está mexendo lá ou aqui? Mas aí 45, se a gente consegue recuar para os 45 verbetes. Mas, aí, 45 verbetes e 109 artigos sobre TENEPS na consciente. Eu olhando esses artigos, daí eu imprimi aqui, tem muita coisa boa, gente. Olha o que tem da gente pesquisar sobre TENEPS. E eu estava dizendo, quando eu via essa... Eu não sei, o meu aqui trancou. Agora foi. Quando eu via o nome dessas pessoas que publicaram artigos sobre TENEPS, eu vim inclusive do Felipe Mansur aqui, a TENEPS como sustentáculo do atleta consteológico. Quando eu vi o nome dessas pessoas todas, como eu falava para a Pilar, o reconhecimento fraterno dos pares, das pessoas que vieram divulgar a TENEPSologia com o compromisso do extrafísico, visando a para-reurbanologia. Da gratidão dos amparadores para todas as pessoas aí que estão publicando sobre TENEPS. Um outro item também é o Colégio Visível da TENEPSologia, que em 2008 foi fundado por ocasião do primeiro encontro internacional. Eu acho muito sincrônico, porque
a tenepsologia, daí a gente fala daquele mecanismo do grupo de pesquisa, que é muito esotérico, muito fechado, e aí começa a se abrir, e aí começa a crescer. Com a tenepsologia também foi assim. 2008, quando se fez o primeiro encontro internacional de tenepsistas, e antes teve o encontro nacional de tenepsistas, e aí começou a passar internacional, e aí começou a se abrir, é que houve essa expansão maior e a ideia de criar o Colégio Invisível da Tenepsologia. Nós temos agora a intenção, e eu já comecei os contatos, de reativar o Colégio Invisível da Tenepsologia para poder escrever o tratado sobre TENEPS, que aí vai ser um tratado a muitas mãos, né? Então, o Colégio Invisível marcou esse o primeiro encontro internacional de tenepsistas, sim. Lembrar também a expansão dos pedidos, né? Que está se tornando, a solicitação de pedidos de TENEPS está agora envolvendo todo o planeta, né? Todo o planeta. A gente está com a ideia... Site. Estamos fazendo, já falamos aí com o César Cordioli, a gente está fazendo, junto com a IEC, aí, um site, para fazer um site suprainstitucional de pedidos de TENEPS. Lá em Porto Alegre, a gente foi um dos pioneiros nos pedidos de TENEPS online. E num pedido de TENEPS e para mais de um tenepsista. Então, daí eu perguntei para o Sr. Valdo aqui, ele disse, não, que já está funcionando aqui em Foz, já tem, às vezes, já tem o mesmo pedido indo para 8 pessoas. Chegou um ponto lá em Porto Alegre que nós tínhamos 80 pessoas recebendo pedidos de TENEPS numa lista de pedidos. A gente recebia mais de 1.000 pedidos, entre 1.000 e 1.500 pedidos de TENEPS por ano, só num GPC. E com 80 tenepsistas cadastrados. Então, houve também esse boom aí dos pedidos de TENEPS. Acho que sem vontade. Algum tenepsista já fez ou pode fazer um pedido de TENEPS? É comum isso? Ele fazer para ele mesmo? Para outro? Pode fazer. Ele pode fazer para outra pessoa que ele acha necessitada de TENEPS. A TENEPS tem uma coisa assim, se dizia no início passo para o escuro, ou seja, ou esterilização por paciente desconhecido. Você não direciona a energia para quem você está esterilizando. Você pode fazer uma técnica antes, que é a asepsia dos contatos diários, que é você pensar nas pessoas que você encontrou durante o dia e que você teve alguma discussão, alguma resma, ou que você acha necessitado de assistência, e exteriorizar suas melhores energias para ela. Porém, durante a TENEPS, não. Você simplesmente relaxa, solta suas energias e o amparador vai ver, dentro dos especialismos, quem é que vai ser atendido. Por quê? Às vezes, aquela assistência que a gente quer não é o melhor, ou o que dava para fazer já foi feito, e a assistência possível já está realizada. Então, quem vai é departamento de amparo, que vai ver qual é a consciência, junto com o amparador do assistido, qual é a consciência que vai ser atendida na TENEPS. Então, durante a TENEPS, você não exterioriza. Mas você pode colocar o seu nome, inclusive, na TENEPS, do próprio tenepsista, de um filho, de um parente, de esposa, apesar de que o amparador, muitas vezes, já está ali com você, ele já sabe. Eu não sei se é isso que eu entendi da pergunta dele, se uma pessoa que já é tenepsista terceiriza o pedido para um outro tenepsista. Pode. Inclusive, aí vai funcionar os especialismos nas TENEPS. Que a pessoa que tem maior afinidade com aquele grupo de assistidos é o que vai ter maior tendência a atender. Mas eu penso, às vezes, num caso assim, como é que os médicos fazem quando ele tem que atender um filho? Ele encaminha para outro médico porque é melhor um outro atender do que você que está, às vezes, envolvido emocionalmente mais direto na questão. Você pode encaminhar familiares seus, você mesmo, para pedido de TENEPS, e sem problema nenhum. Também, se existe algum censo, ou você tem alguma ideia do número de tenepsistas hoje? Esse também. Quando o professor Valdo esteve lá na fundação dos GPCs, ele colocou um cartaz grande e a gente marcava com alfinete onde é que estavam os tenepsistas. Não tinha nem Google Earth naquela época, essas coisas assim. Então, a gente marcava no alfinete para tentar traçar a rede assistencial. Uma das ideias que a gente está com esse site
internacional é cadastrar os tenepsistas que tem no planeta. Se estima que já estão perto da casa de 2.000 tenepsistas. Mas esse é um número inexato porque tem gente que começa, tem gente que para, e tem muita gente entrando. Mas a gente quer fazer essa pesquisa. O Igor Habib já tinha tentado fazer isso alguns anos atrás. Publicou na Consciência o número de tenepsistas na época. E agora isso precisa de atualização. Acho que é o momento. O GPC Teneps de Porto Alegre está trazendo agora no fórum desse ano um trabalho que vai falar sobre o Rio Grande do Sul, lá, as pesquisas lá. Mas temos que trazer isso aí para nível planetário. Fique à vontade. Você quase responde minha pergunta já. Sim. Essa é sobre a conexão de tenepsistas. Suas experiências de conexões de tenepsistas. Você percebe? Sim. A rede interassistencial é muito ampla e os contextos da assistência são os mais diversos. Ao longo desses anos, vindo de Cachoeira para Foz, tem um amigo lá que eu converso lá em Cachoeira bastante sobre TENEPS e bastante sobre assistência. Aí ele diz assim, quando você vem para Foz, você traz um caminhãozinho cheio. Aí eu comecei a prestar atenção nas consciex que vinham comigo quando eu vim aqui para os cursos da Conscienciologia. Então, desde esse processo que eu falei da tartaruga, até outros processos. Então, do pessoal, durante um período, eu fazia agronomia e fiz bacharelado de música. Então, de ver consciex músico sendo trazido para ser atendido na dinâmica da TENEPS. De ver consciex um problema de AIDS, que somou por AIDS, para ser atendida na tertúlia, quando o tema era ligado àquilo ali. Então, de sentir a escárdia com a consciex, ver que ela veio comigo e quando chegou aqui no campo, foi encaminhado. Na paracirurgia nem se fala, muitas vezes, mas nas mais diversas dinâmicas aqui e nos mais diversos cursos, a gente vê a rede interassistencial funcionando. E aí a gente pergunta assim, mas por que não foi atendido lá na TENEPS? Por que ele teve que vir comigo até a tertúlia para escutar alguém falar sobre aquele tema, ter o esclarecimento e o posterior encaminhamento? Isso tudo é uma coisa que a gente vai ter que pesquisar muito a respeito dessa rede interassistencial que tem no planeta aí, e dessa interligação entre esses processos. Então, eu noto bastante, tenho trabalho a respeito disso, e sempre tem a ver, porque se a gente pensar assim, essa minha vinculação com a música possibilitou a atender aquela consciex ligada à música. Quando teve o movimento hippie, que a gente fala, né, houve uma ressoma em massa de muitas consciências ligadas àquele processo. O professor Valdo fala, inclusive, que essa ressoma em massa de consciências às vezes leva ao surgimento de ondas, como foi a onda do movimento hippie, de possibilitar atender essas consciências quem tem o vínculo com aquilo ali. Isso surgiu bem claro nos campos de SCP-2. Uma vez estava a Ione lá, da consciex, disse assim, Dona Ione, que é colega lá do GPC TENEPS, a sua presença aqui possibilitou ser atendido um grupo grande de consciex. A gente agradece a sua presença. Esse tipo de rapport que a gente vai ter que estudar dentro da rede assistencial. Por que é importante aquela pessoa estar ali presente, falando sobre aquele tema, para atender aquele grupo de assistidos? Por que não podia ser outro? Por que ele que vai ser a senha para trazer aquelas consciências para assistência? Então, é um mecanismo que a gente vai ter que estudar bastante. Você falou agora há pouco a respeito até da tartaruga. Sim. E eu queria comentar um negócio que você que é meio interessante. A TENEPS aqui em Foz é uma coisa. Sim. A TENEPS lá em Minas é outra coisa. As percepções que você tem aqui na TENEPS nem se compara à de Minas. E teve um dia, quando comecei na TENEPS a reclamar. Falei, poxa, eu não estou tendo as percepções que eu tenho lá. Sim. Isso daí me dá força na TENEPS e tá, pá. Aí, de repente, eu vi uma porta abrindo, isso no quarto de TENEPS.
Eu faço a TENEPS no quarto, que é o meu escritório, que é otimizado para isso, é onde eu trabalho, faço meus trabalhos mentais somáticos, né? Sim. E estava na TENEPS e a porta abre aqui. De repente, eu vi uma porta abrindo desse lado. Aí eu falei, nossa, a porta está abrindo do lado contrário. Tudo bem, fiquei tranquilo, estava esperando o que ia acontecer. Aí começou, tinha um rapaz de branco, um senhor de uns 40 anos, na porta e cumprimentando as pessoas e mandando entrar. Eu falei, poxa, o meu quarto aqui, o quarto da TENEPS é grande, mas não é tão grande, tinha mais de 15 pessoas mandando entrar. Eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Não vai caber, não vai caber. Aí, de repente, veio aquelas coisas, calma, quem comanda aqui é o amparador, fica sossegado, não interfere, concentre-se nas suas energias. Daqui a pouquinho, que o quarto da TENEPS, aqui tem uma sala de visita, uma sala de jantar, e é bem grande. Sim. E daqui, que é o quarto que entra para o quarto da TENEPS, tem uma escadona que vai para o andar superior, né? Sim. Aquilo lá virou tudo, aquele tamanho daquele quarto. Aí eu falei, deixa eu ficar quieta que eu estou interferindo, né? Porque eu reclamei que não tinha fenômeno, que eu não estava vendo, não estava percebendo nada. Aí eu fiquei quieta. Aí eu falei, só eles dão uma força para a gente quando a gente está meio insegura, viu? Porque não estava acontecendo nada. Eu vi alguma coisinha bem simples, bem básica, bem sutil. E eu estava esperando uma coisa melhor, como acontece aqui, né? E eu voltei hoje começa a TENEPS aqui, falei, vamos ver a diferença, né? Mas a gente tem que confiar neles e não esquecer mesmo que quem está no comando é eles, a gente só é a mini peça. E eu diria, nessa sua pergunta, tem três aspectos muito interessantes. Primeiro, a TENEPS em duas bases físicas. A gente escreveu um artigo, TENEPS em duas bases físicas, e muita gente, por exemplo, estava na praia e fazia TENEPS na praia, e tinha casa na praia e fazia no lugar. A TENEPS ocorre nas duas bases físicas, normalmente. Uma coisa para se pesquisar é que uma delas possivelmente seja a base física da TENEPS, a principal, onde estão as raízes da TENEPS assentada. Quando fazia em Cachoeira do Sul e fazia aqui, ao fazer o laboratório da TENEPS, que nós estamos hoje aqui já com um laboratório da TENEPS, já aproveito e já falo, 20 anos de laboratório, com 8.754 experimentos, é o terceiro laboratório mais utilizado. Mas ao fazer o laboratório, eu vi o parquê do local onde eu fazia TENEPS em Cachoeira do Sul. Eu estava aqui no CAE fazendo TENEPS e vi o piso. E eu disse, mas por que eu estou enxergando o local que eu faço? A analogia é com o computador de mesa, o fixo, e o dockstation e o laptop. Quando ele sai para outro local, você está vinculado àquela base física principal. Então, possivelmente, sua base física principal de TENEPS seja aqui em Foz. Segundo, concordo plenamente que Foz é extremamente mais otimizado para TENEPS. Então, e aqui dentro da Cognópolis, daí você ter uma comunidade grande de tenepsistas, isso facilita muito, inclusive, o processo da rede interassistencial, que vai potencializar, inclusive, as energias do local, das árvores, da água, do sol, geoenergia, tudo vai potencializar. E terceiro, só para concluir, às vezes a salinha é bem pequena, extrafisicamente é grande, que é essa percepção que você teve. Às vezes tem tenepsistas aí que fazem um quartinho, fazem um tenepsário, um quarto específico para TENEPS, 2x3, pequenininho, ali um puxadinho na casa, e extrafisicamente aquilo é muito grande. Então, mas são três coisas para pesquisar aí, essa relação base geográfica e local, a TENEPS na Cognópolis e a TENEPS em duas bases físicas e as formas que ela ocorre. Mas, então, nós temos muita... A gente vê assim, nesses detalhes, como tem coisas de TENEPS, né, que a gente ainda não se deu conta. Acho que podemos passar mais um. Voltar para os slides ali. Vamos ver se... deu. O GPC TENEPS que a gente falou, então, tem 6 funcionando no Brasil aí, né? Primeiro do Rio de Janeiro, depois São Paulo, Porto Alegre, lá que a gente começou em 98, e Florianópolis, o Intercamp, e tem, não é só do IPC, tem
outras instituições, Araci, e também agora, nos últimos, o GPC TENEPS Caxias do Sul. Alguns GPCs já pararam, outros recomeçaram, então isso é bem dinâmico. O que a gente pensa, quando a Pilar apresentou o verbete GPC TENEPS, no início, era meia dúzia de gato pingado fazendo TENEPS aí. E essa era a melhor forma de você ter informação sobre TENEPS. Hoje está surgindo outras formas, principalmente com esse processo do online, e eu penso que o Colégio Invisível vai ajudar bastante nessas pesquisas também. Mas as tertúlias e uma série de outras fontes. Agora, eu sempre digo assim, você está pesquisando TENEPS, tem gente prestando atenção em você, tanto amparadores como interessados na pesquisa de TENEPS, em fazer TENEPS. Então, levar isso muito a sério, porque essas pesquisas aí têm muita importância. O Fórum da TENEPS, que a gente falou aqui, né, e que começou em 2005, esse ano tem o 14º, o ano que vem é o 15º, eu ia pensar aí, 15 anos aí de Fórum da TENEPS, quanta coisa aí, né? E o que vai marcar agora com Estrasburgo, com esse processo, é a ampliação da internacionalização desses fóruns, que inclusive a pessoa pode participar em AD, né? Ela pode, em qualquer lugar, ela pode assistir o fórum. Eu sou coordenador do fórum, junto com a Lucimara Ribas, já é o segundo fórum que eu coordeno, o ano passado e esse ano, e é uma experiência riquíssima. Eu acho que o Fórum da TENEPS é um evento diferenciado. Os laboratórios que a gente falou aí dessa experiência, e não tem só laboratório aqui no CEEC, né? Tem o laboratório da TENEPS em Aracê e tem em Saquarema. Ele é subutilizado, os laboratórios. Apesar de ter 8.000 já experimentos aí na tenepsologia, a gente utiliza pouco. A gente fez um curso, né, Pilar, que é imersão laboratorial na TENEPS aí, para incentivar as pessoas a fazerem. E agora no PROAD foi inserido sempre um papelzinho que dava direito a fazer um laboratório. Isso enriqueceu muito, porque os amparadores ali, o amparador do laboratório é especializado na área. E muitas vezes ele ajuda você na vivência que você precisa ter. Agora, lembrei da vivência. Muitos tenepsistas relatam isto, de que de saída tinha muitos fenômenos e depois diminuiu a quantidade de fenômenos. Isso supõe-se que é porque os amparadores tiraram o andador. De saída, você precisa mais do extrapolacionismo para você ver como é que vai ser adiante, qual é o próximo passo. E você pegar confiança no que você está fazendo. Depois, o ideal é que você desenvolva o seu parapsiquismo e tenha as suas parapercepções. Então, isso é bastante comum de ter esses relatos. A ICTENEPS, que foi fundada em 11 de julho de 2016, então, dentro da tenepsologia, e com a intenção de auxiliar na reurbanização planetária. Eu vejo relações muito próximas da ICTENEPS com a Ectolab, dos colégios invisíveis da dessomatologia, muito próximos com o colégio invisível da tenepsologia, o colégio invisível da para-urbanologia também muito próximo. Então, dentro desses que a gente fala aí de rede interassistencial, tem muita coisa para a gente pesquisar a respeito disso aí. Esse depois já é o último. Mas, eu tive a oportunidade de falar no Colégio Invisível da Dessomatologia, e há alguns anos, e tem um capítulo no livro aí, que é TENEPS e dessoma, auxílio de TENEPS no processo da dessoma, que é uma coisa que eu percebo já faz há um bom número de anos, dessas energias densas do tenepsista, principalmente o tenepsista ectoplasta, de auxiliar no processo tanto da primeira como da segunda dessoma. Então, é algo para cá. Isso você vai ter que fazer os seus registros de TENEPS para ver a sua participação eventual dentro desse processo. Mas já faz alguns anos que eu anoto essa relação. O que mais, pessoal? Sintam-se à vontade. Teve uma pesquisa da Cristiane Ferraro, que fez um levantamento das pesquisas sobre TENEPS. E aí eu estava dizendo o professor Valdo, assisti agora esse Avançando na TENEPS, ele disse assim, já em 2008 tem tanta coisa de TENEPS, eu mesmo já não sei tudo que tem por aí. É necessário fazer um levantamento de tudo que tem escrito. E a ideia da ICTENEPS é ter todos esses artigos
e todos esses verbetes impressos, disponíveis na IC para quem quiser consultar. Então, para ter esse acervo na tenepsologia. Dentro da Inter-Relações, nós temos com o Colégio Invisível da Para-Herbanologia, que tem sempre participado das ICs, e eu estava olhando aqui dos países atendidos, muitos tenepsistas aqui escolheram países, eu pessoalmente escolhi 2 países, um inicialmente e depois coloquei um outro, e já tem 143 países com tenepsistas, está dentro do site deles, tem dos países e a relação de tenepsistas que adotou determinados países. Aí a gente pensar assim, a gente está indo para Estrasburgo aí, né? Então vai lá e vai se falar de TENEPS e desse processo da expansão planetária da tenepsologia. E da adoção aí já de 143 países na TENEPS. Então, a gente pensar que os amparadores, eles não pensam pequeno. Quando diz aqui dentro da aspirologia, que eu coloquei para vocês aí no material que entreguei, das aspirações que o tenepsista tem, ele diz ali que a TENEPS vai levedar as massas, né? E, exemplarismologia, a TENEPS vai levedar a massa, é questão de tempo, a partir da exemplificação dos tenepsistas, homens e mulheres. A partir daí, os fatos demonstram. Os tenepsistas engajados tendem a progressivamente qualificar as aspirações pessoais, pois passam a pensar cada vez mais na melhoria dos outros. Eu não, nós. Então, a gente pensar assim, de que a tenepsologia vai realmente se expandir. A gente vê nos cursos que, às vezes, a pessoa, isso o professor Hernandes me salientou há muitos anos, quando eu comecei, ele disse o seguinte, a pessoa chega ali na IC, ela está perguntando uma coisa, outra, mas se você vê, no fundo, tudo que ela pergunta tem a ver com TENEPS. Porque ela veio do curso intermissivo com aquela ideia de praticar a TENEPS e das pesquisas de TENEPS. Daí ela pergunta uma coisa que parece que não tem muita a ver, às vezes pergunta outra e tem a ver com TENEPS. Então, e a importância do tenepsista ter esse exemplarismo para os intermissivistas que estão chegando aí, que interessados em fazer a TENEPS, e daí de pensar que a TENEPS aí como fermento aí que vai fazer as transformações planetárias o praticante, e o exemplarismo do praticante dentro dessa técnica. Você poderia falar um pouco sobre os indicadores da TENEPS que você já tem levantado? Assim, como que a pessoa tem as unidades de medida da TENEPS para saber se ela está bem, se está avançando ou não? Tem várias. Bem, você pode fazer um balanço da sua TENEPS periodicamente. Tem várias técnicas da tenepsometria que você pode procurar avaliar se você está progredindo. Um deles é o aumento das requisições de pedidos de TENEPS. Você tende a receber maior quantidade de pedidos. A maior gravidade e complexidade dos casos assistenciais envolvidos naquele pedido. A maior distribuição dos pedidos de TENEPS também, que você começa a receber pedidos lá da Alemanha, de outros locais do planeta, então você começa a ter maior solicitação. A maior aproximação com o amparador, tanto para receber insights pesquisísticos, como para insights de assistências, aceitas. Isso. A TENEPS 24 horas, as assistências extras na TENEPS, à medida que você tem maior disponibilidade assistencial e o amparador traz fora do horário da TENEPS uma consciência para ser assistida, e ele vê que você deu conta daquela assistência, e isso pode ser uma assistência rápida, tipo 5 minutos. A gente brinca, a Valquíria Clóvis dizia assim, às vezes ela estava no shopping, olhando uma vitrine, e percebia que acoplou a Consciex e que ia ter uma assistência naquele momento para aquela Consciex. Aí faz de conta que está olhando, às vezes está lendo alguma coisa, está de ponta cabeça, porque aquilo não importa, e naqueles 5 minutos ocorre um encaminhamento daquela Consciex.
Se o amparador vê que você tem essa disponibilidade, ele começa a trazer essas assistências extra-pauta no horário fora da TENEPS. E aí isso vai incrementando e você tem uma parceria que chega a TENEPS 24 horas. Não é você ficar fazendo TENEPS 24 horas, então você tem aquele seu horário fixo da TENEPS, aqueles 50 minutos no dia, mas você está aberto a essas assistências extra-pauta e você tem uma sintonia maior com o amparador que leva a essa assistência. Também, para concluir assim, um outro item, você assumir novos desafios. Aí você pega lá a coordenação do ECP2 ou a coordenação de um curso importante, coordenação de si, você assume centrismo ou outras coisas que for, que você vai tendo maior responsabilidade com o maior número de pessoas, a responsabilidade interassistencial. Então, são vários indicativos aí de que... esses últimos que você falou são os reflexos da TENEPS que na envolve, né, a sua vida toda. Não tem como não envolver, né? Sim. Aliás, se não envolver, já é um indicativo que tem uma coisa errada. Que né? tem uma coisa errada. A TENEPS não é mais um evento dentro de uma agenda lotada de eventos. A TENEPS é o evento principal. A sua vida humana começa a se organizar em função da TENEPS. Aquele período é o mais importante da sua vida. TENEPS de organização tem tudo a ver. A Pilar tem um verbete, tem um estudo aí de TENEPS de auto-organização, porque começa a organizar toda a sua vida em função daquele período da TENEPS. E aí você se qualifica, você quer estar bem no mapa das energias e dominar as energias para poder fazer uma assistência com maior eficiência. Flávio. E a demanda foi muito forte, até que 1h30, já estava até na hora de terminar. Eu senti que a porta, sabe, barulho, um movimento muito forte lá dentro do laboratório, que quando eu abri a porta, eu falei assim, eu pensei que tinha maquinário, pessoal com capim, coisando aqui, não tinha nada, tudo em silêncio, era tudo ali dentro. Sim. Aí depois, com o tempo, que eu fiz a TENEPS. Só que na hora da minha TENEPS, o meu ouvido fica assim, uma cigarra muito forte. Sim. E depois eu tomo um banho de energia, vamos dizer assim, 10 em 10 minutos. Aí eu acho assim, que essa hora que eu tomo banho de energia, acho que é a hora que eu estou doando energia, ou aquela hora do subir assim, eu acho que é o amparador que está chegando, não sei, sim, mas é muito intenso isso, assim, direto. Até terminar, eu fico sentindo a mesma coisa. Quanto tempo você está de TENEPS agora? 2 meses. 2 meses. Está na fase mais de assentamento e pode ter a ver muito com esse período de saída, ter mais fenômenos intensivos. Mas também você pesquisar a possibilidade de você ser ectoplasta, pesquisar aí muito com mesmo, o pessoal. E bem-vindo a bordo, é uma escola. A TENEPS é pessoal com P maiúsculo. Eu diria importante uma coisa, o tenepsista trabalhar as energias e fazer o estado vibracional, aí os 20 vezes por dia, ou mais se puder. Isso ajuda muito no desenvolvimento do tenepsista. Eu apresentei um verbete de energismo, TENEPS, estado vibracional, e a condição do consciente tenepsável mínima é o domínio do estado vibracional do iniciante. Mas o EV, ele vem sozinho, antes da TENEPS e depois. E é muito bom ler meia hora antes o seu livro. Ah, sim, do GPC. Esse aí, eu acho que rende mais. Eu tinha uma pesquisa da Devaneio na TENEPS e eu li alguma coisa, eu li os 700 experimentos. Antes da TENEPS, ajuda a acalmar a mente quando você chega muito agitado de tarefas do dia a dia. Aí eu lia um capítulo dos 700 experimentos, dava uma sentada, porque senão você pode ficar com muita ruminação mental da própria autoassimilação. Sobre a TENEPS 24 horas ou a TENEPS extra, eu percebo que depois de cada refeição tem esse acoplamento. Eu ia dizer, quando ela falou, como era o meu processo lá? Muitas vezes, depois do almoço, eu tinha o hábito de cestear. Aí os amparadores aproveitavam e levavam o consex para ser atendido naquele horário que eu estou sozinho no quarto. Aí eu brincava assim, eu troco uma cesta pela assistência.
E eu descansava igual, mas eu deitava e vinham fluxos intensos naquele período, e foi a primeira percepção que eu tive de extras da TENEPS, foi nesse período. O pronto chakra fica... e atende. Agora, a gente tem que ter cuidado para falar, principalmente para o iniciante, porque se você começa, a gente falou ali dos negocinhos, adaptações da TENEPS. A TENEPS é um horário fixo, que você faz 50 minutos, 1 hora, dentro de uma janela de 3 horas, todos os dias. Com o tempo, você vai ter assistências extras. Mas saiu artigos aí, TENEPS 2 vezes por dia, e outras coisas assim, que são adaptações da técnica que não são boas. Agora, com o tempo, o tenepsista se torna veterano e a TENEPS engloba a vida dele toda. Então, vai ter uma série de assistências fora do horário. E isso você só vai perceber se você realmente pesquisar. Estamos chegando no nosso horário. Eu agradeço a oportunidade, aí passou rápido aí de falar sobre TENEPS. Foi muito interessante essa pesquisa sobre tenepsologia. A gente vê assim, a importância da tenepsologia, da gente pesquisar as nossas TENEPS. Então, agradeço essa oportunidade e quero convidar vocês para a próxima tertúlia matinal, que vai ser dia 28 de 10 de 2018, e o tema, bem sincrônico que a gente falou, o papel da Greenvex na conscienciologia, com a especialidade em vexologia e o pesquisador Ibis Lourenço. Eu digo, os jovens estão aí chegando aí com toda a força. Então, muito obrigado a todos. Estamos à disposição.